Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui, meados de fevereiro de 2025, e eu encontrei lá no catálogo do Telecine um filme menor do John Wayne, lá de 1945. Época em que ele ainda não tinha estourado totalmente, né, como superstar. Ele já era grande porque tinha já tido o filme No Tempo das Diligências e também ele fazia filme atrás de filme, né? Mas era ainda assim, muitas das produções que ele fazia para aquela produtora lá, Republic, eram esse tipo de filme que é o Dakota, meio nas coxas, meio B, produções mais baratas. A fase áurea dele viria mais depois, um pouquinho depois, começaria um pouquinho depois, inclusive, né? Esse filme é coestrelado pela Vera Ralston, que também é estranha, porque assim, essa Vera Ralston, você vai ver que ela tem um sotaque, se você decidir assistir filme, mas esse filme é mais assim, para fãs do Duke, para fãs do John Wayne, porque ele tem que ser entendido como um produto do seu tempo, depois eu vou explicar por que isso, mas também com um roteiro que é meio mal feitinho, mesmo levando-se em conta os padrões do tempo em que ele foi produzido, tá? Essa Vera Ralston era uma imigrante tcheca, ela competia como skatista, essas coisas assim, patinação, né? Patinação no gelo, patinação não sei das quantas, e emigrou para os Estados Unidos. E aí ela acabou se engraçando com um dos chefões do estúdio, do Republic, que tentou catapultar a carreira dela. Né? O cara era tipo 40 anos mais velho que era. Eles acabaram casando, tudo, ficaram o resto da vida juntos. Mas assim, ele tentou catapultar, ele, o presidente da Republic, um dos executivos da Republic, tentou catapultar a carreira dela, mas não deu certo não. Ela ainda faria um outro filme com o John Wayne, tá? Ele tem mais química com os homens, né, especialmente com o vilão, do que com a suposta esposa dela. Aliás, eu falei que ela é imigrante, né? O que tem de sotaque de imigrante nesse filme, porque ele se passa na década de 70 do século XIX, depois da Guerra da Secessão. Ele abre, inclusive, porque ele foi lançado, Dakota foi lançado no dia de Natal de 1945. Houvera um lançamento, pré-lançamento em novembro, mas ele foi para os cinemas mesmo no Natal no 45. Ou seja, a Segunda Guerra Mundial estava acabando. Tinha acabado, perdão. Então aí, quando começa antes de começar o filme, sobem créditos dizendo que há tantos 70 anos, assim como agora, o mundo tinha acabado de viver uma grande guerra, não sei o que, era a Guerra de Secessão. E naquela época estava lotado de imigrante nos Estados Unidos, né? Então você vai encontrar ali sotaque de tudo quanto é nação, assim, francês, russo, enfim. Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Ele é um filme curto e ele é tão desengonçado, mas vamos lá, ele começa assim, abruptamente, né? É já o John Wayne indo na casa buscar a esposa. A gente não sabe como que eles se conheceram, como que eles casaram escondido do pai, e ela é assim riquíssima. O pai dela é um magnata ferroviário. E aí então já começa com ele entrando na casa, pegando ela para eles irem embora. Ela sai com US$ 20.000. Que difícil começo. Imagina US$ 20.000, gente, para começar a vida naquela em 1875. Quanto dinheiro? Eles sim começavam a vida como milionário, mas o pai dela era um magnata, né? Aí você percebe lá que o pai dela não quer, mas logo ele já fala: não, não tem problema. Ele manda um telegrama, porque tudo acontece assim, sem explicação, tudo acontece, tudo vai acontecendo, sabe? Tudo vai acontecendo. Aí tem uma correria, eles são perseguidos, mas o John Wayne quer ir para a Califórnia, mas a esposa quer ir para Dakota, e aí ela acaba comprando a passagem para lá. Um dos vários elementos cômicos do filme é essa mulher, assim, benignamente mandando no marido, você vai ver isso no final. Bom,
Aí, quando eles estão num barco lá, que aliás o capitão do barco é o Walter Brennan, que trabalharia com o John Wayne em vários filmes, e ele é um dos alívios cômicos. Aí eu falei no começo, né, que a gente tem que levar em conta que esse filme foi feito em 1845. Então, um dos alívios cômicos é o Nicodemus, um personagem negro que tem todos aqueles tiques e caracterizações que a gente chama de racista hoje em dia, inclusive até a maneira como alguns personagens brancos se referem ou falam com ele. Aliás, depois o Nicodemus do nada assim, ele some. Tem personagem que entra, que some e tal. Eles estão nesse navio aí desse capitão que é do Walter Brennan, que fala. Ele fala sozinho, né? Porque ele é o alívio cômico. Então esse filme, ele não sabe se ele é romance. Ele não sabe assim. Ele tem tudo para agradar um monte de público. É um filme de família. Então ele tem aventura, ele tem drama, ele tem comédia, ele tem até musical no final. Tem um número musical. Durante essa viagem de barco aí que eles estão indo para Dakota, estão indo para Fargo, inclusive, né? O dinheiro do John Wayne lá é roubado, e aí eles têm que ir atrás desse dinheiro, e também eles descobrem, o John Wayne descobre, que os caras que roubaram dinheiro, eles também estão querendo comprar terras, explorar imobiliariamente o território. Eles querem comprar um monte de terras no território, por quê? Porque o pai da esposa do John Wayne lá, a estação, a linha férrea passaria por lá. Então aí imagina o tanto de dinheiro que esse especulador imobiliário não iria ganhar. Então você tem assim, você tem essa história, você tem um monte de alívio cômico, você tem essa esposa do John Wayne, você tem um monte de personagem que o filme acaba sendo foco quase nenhum, né? O foco é o John Wayne vencer estes especuladores imobiliários, tá? Só que tudo vai acontecendo muito de repente, tudo vai acontecendo. O filme vai indo, vai indo. Aí tem uma hora que a esposa dele leva um tiro, sabe assim? É um roteiro feito muito nas coxas. Não é porque seja um roteiro escrito há 80 anos. Por que eu afirmo isso? Porque eu já vi vários filmes dos anos 30, dos anos 40 e tem roteiros estruturados. O que a gente tem que relevar hoje em dia, comportamento, o John Wayne trancando a esposa dele no quarto, mas aí é uma brincadeira deles lá da época, você vai ver que quem manda no fundo um pouco é a esposa. Tudo bem, essa parte do negro, tem que, né? Não adianta a gente assim eliminar o filme por causa disso. Olha, era assim que era. Não é legal hoje, mas naquela época funcionava assim. Então, você tem essa parte que culturalmente a gente tem que relevar. Agora, que é da época. Agora, o roteiro, do jeito que ele está escrito, não é uma coisa da época. Isso a gente não pode justificar como? Ah, não, é porque é de 80 anos. Não, não, há 80 anos havia roteiros muito bem escritos. Tá? Este aí é um quickie, é um filme rapidinho da Republic. Tanto é que você vê que uma boa parte das cenas em que eles estão em carruagens, diligência, tá, parece que eles estão correndo, tudo, você percebe claramente que é gravado em estúdio. Você percebe que o que está atrás imagem sobreposta, e aí, é claro, na época a gente já na época eu não vivi em 1945, mas eu vi esse tipo de filme já nos anos 70. Naquela época isso parecia fake para mim, imagine hoje em dia. Por isso que, e além do mais, o filme é em branco e preto e é meio escurinho, né? Por causa do tempo, tudo. E eu não sei se essa versão aí não deve estar, pelo menos eu não tenho, se teve 4K, então é assim, no frigir dos ovos, Dakota é um filme realmente menor do John Wayne. Só salva pela simpatia do Duke. O Duke é o Duke ali. E não é ainda aquele John Wayne mais carrancudo, ele tá sorrindo o tempo todo. Né? Um trintão, quase quarentão já, que tá se formando um ícone ali. É claro, a gente já tinha, como eu falei, tinha tido o Stagecoach no tempo das diligências, mas ele estava ainda pagando os pecados dele, trabalhando duro lá,
fazendo aqueles filmes de 1 hora para Republic, filme daqui, filme dali. Ele continuaria fazendo filmes não tão bons todo o tempo, né? Os atores fazem filmes bons e fazem filmes maus. Mas assim, a qualidade dos filmes aumentaria bem. Depois a qualidade dos roteiros aumentaria bem, né? Depois disso aí. Por isso que eu digo que Dakota é praticamente só para completistas de John Wayne, né? Ou quem quer ter um revival de sessão da tarde, de alguma coisa que via nos anos 60 na TV, nos anos 70, né? Não sei, pessoas que não têm ligação afetiva com esse tipo de mundo, de ver isso na televisão, ou filmes similares na televisão, eu não lembro se eu tinha visto já isso ou não, ou com o Duke, ou com o John Wayne, acho que não tolerarão não, porque ele não é um bom filme. Tchau.